A atualização da NR1 trouxe uma atualização que amplia os riscos ocupacionais para riscos psicossociais. E isso gerou uma pergunta recorrente nas empresas. Será que a partir de agora as organizações precisam também cuidar da saúde mental dos colaboradores? A NR1 é a norma base da saúde e segurança dos funcionários dentro da empresa. E agora os riscos psicossociais, eles passam a ser formalmente considerados como uma questão em que a empresa precisa fazer a prevenção e trabalhar em cima no ambiente ocupacional. A norma ela não criou um novo problema, na verdade ela deixou evidente um risco que já existia aí nesses ambientes de trabalho com riscos psicossociais. O que na prática caracteriza um risco psicossocial dentro das empresas? O risco psicossocial ele não tem nada a ver com a fragilidade emocional individual de cada colaborador. Aqui a gente está falando do ambiente de trabalho e quanto que esse ambiente de trabalho é propício ou não para desencadear questões de saúde mental, como ansiedade, depressão, burnout, quanto que o trabalho ele é facilitador para desenvolver esse tipo de patologia referente à saúde mental. Exemplos de fatores que podem agregar para um ambiente ter riscos psicossociais. Quando o ambiente ele tem metas abusivas, ele tem liderança tóxica ou é um ambiente tóxico em que o líder não tem maturidade emocional. Um outro exemplo são as horas extras excessivas, aquele funcionário que faz vários dias seguidos horas extras e aí você já não sabe mais se é o funcionário que não consegue fazer gestão de tempo ou se realmente existe uma carga alta de trabalho. E aí vem um outro risco aqui, que é a falta de organização no ambiente de trabalho. Isso pode gerar estresse excessivo, a ausência de canais seguros para que esses funcionários eles possam recorrer e reportar o que está acontecendo, que pode estar prejudicando a saúde emocional deles. Quando o ambiente produz sofrimento de forma sistêmica, não é mais uma questão individual. A gente tem ali um risco ocupacional que pode afetar vários colaboradores dentro da empresa. Se isso é risco ocupacional, então o que a empresa precisa fazer de acordo com a NR1? Primeiro, a empresa tem que fazer a avaliação, depois a empresa precisa fazer uma análise em cima dessa avaliação, o que trouxe de resultado, o que precisa ter um plano de ação para prevenir esses riscos no ambiente de trabalho e aí depois no plano de ação, então a empresa precisa fazer toda uma ação de mudança de cultura, provavelmente, para mitigar esses riscos que foram identificados. Eu gosto sempre de fazer uma comparação com os riscos referente à ergonomia, para facilitar, porque tem muita empresa que ainda está com dificuldade, muito RH que tem dificuldade de traduzir como que isso vai acontecer no dia a dia. Então, por exemplo, a empresa ela não vai esperar que o funcionário tenha uma lesão na coluna, no joelho, porque a cadeira que ele utiliza para trabalhar não é uma cadeira boa, não é uma cadeira habilitada para ficar ali mais do que 5 horas sentado por dia, por exemplo. Então a empresa ela vai prevenir, ela vai utilizar a cadeira ou então os instrumentos necessários no trabalho para prevenir que algum acidente, alguma lesão aconteça. Aqui a gente está falando do físico, da saúde física, mas a gente pode usar essa mesma analogia para a saúde emocional. Então eu vou prevenir coisas no ambiente de trabalho que podem prejudicar os meus funcionários do ponto de vista emocional. Um exemplo é a organização. Quando a gente trabalha num ambiente que é desorganizado, pode ser fisicamente ou pode ser sistemicamente, falando dos sistemas, de ferramentas, o funcionário ele está suscetível a ter um risco de saúde emocional porque o cérebro precisa dessa organização. Ninguém aguenta trabalhar num ambiente desorganizado todos os dias ali do mês. Não é sobre diagnosticar pessoas, é sobre ajustar ambientes. Tá, Tati, e quem realmente dentro da empresa que vai reduzir esses riscos psicossociais? Primeiro,
documento, plano de ação não muda a cultura. O que muda a cultura é a liderança. Então aqui já estou dando dica de ouro que as empresas que tiverem ações referente à prevenção de riscos sociais vão ter que trabalhar na liderança, porque a liderança é a ponte entre os valores, a cultura da empresa, o que é esperado, com os colaboradores lá na ponta que fazem as entregas. O RH que vai estruturar as políticas, a área jurídica vai orientar o que precisa ser feito, qual o canal, mas quem muda a cultura, quem ajusta as regras lá na ponta são os líderes, quem faz realmente acontecer junto com o time. Um líder imaturo, que ele normaliza a pressão no dia a dia, que ele normaliza a manipulação ou humilhação dos funcionários, que normaliza também a comunicação agressiva. Isso tudo são fatores que levam o ambiente a ter um risco psicossocial. Muito bem, se eu sou empresária ou gestora, o que eu preciso fazer agora para implementar essa cultura na minha empresa? Primeiro, eu vou ter que incluir esses riscos psicossociais no PGR. Segundo, vou ter que mapear fatores organizacionais críticos que eu identifiquei na minha empresa. Vou ter que levantar os indicadores que eu tenho na empresa, de turnover, de absenteísmo, de afastamentos, por exemplo. Vou ter que treinar a liderança para ter maturidade emocional e preciso garantir que a minha empresa tenha canais estruturados para escutar os funcionários e para eles terem aonde registrar as informações referente ao que está acontecendo no dia a dia da empresa. Vejam, não é terapia corporativa, não é isso que é esperado. Na verdade, é prevenção estruturada que a gente está falando aqui. Muito bem, e o que acontece se eu ignorar isso na minha empresa? Se eu não aplicar isso, não me adequar a NR1 de forma efetiva, não só no papel? Então, a gente pode ter aqui como consequência a perda de talentos, a reputação da empresa não ser boa. Hoje a gente tem algumas certificações no mercado em que é importante quando alguém decide trabalhar em uma empresa ou em outra, e essa, por exemplo, vai ser uma das certificações que vão ficar em evidência nos próximos anos, inclusive perder contratos com clientes que exijam que as empresas estejam adequadas a esse tipo de norma. Tem também os aumentos de afastamentos que podem continuar acontecendo ou até aumentar. Questões trabalhistas podem estar envolvidas. Então tem uma lista de coisas, além da multa do Ministério do Trabalho que pode vir, que a empresa vai ter de negativo se ela não se adequar a essa nova norma. Ignorar os riscos psicossociais não elimina o problema. Na verdade, adia os custos que essa empresa vai ter por todas essas questões que eu falei anteriormente. Então, mais uma vez, a NR1, ela não pede que vocês curem as pessoas psicologicamente. Ela exige que você não adoeça o ambiente em que as pessoas trabalham. E a norma, ela pode obrigar o mapeamento nas empresas, mas é a maturidade das lideranças que vai mitigar os possíveis riscos que tem ali no ambiente. Se esse conteúdo te trouxe clareza, compartilha com quem toma as decisões estratégicas na tua empresa. Se você quiser acompanhar mais conteúdos como esse, é só se inscrever aqui no canal e lembra de curtir esse vídeo. Obrigada!